Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai abordar o conteúdo de número misto, ou como muitos professores chamam de fração mista, tá? Que é quando eu tenho um número inteiro e uma fração. Mas como é que a gente vai obter esse número inteiro e uma fração? Quando eu tenho mais de uma figura consumida completamente e uma segunda figura consumida em partes, tá? No nosso primeiro exemplo aqui, eu mostro duas figuras onde eu dividi igualmente cada uma em três partes iguais e a segunda houve o consumo de apenas uma das partes, tá? Então eu tenho quatro partes consumidas dentro de três partes no total, que foi o total da divisão de cada figura, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de número misto, quando eu tenho uma parte completa e uma parte fracionária, tá bom? Então, essa fração de 4/3, a gente também pode representá-la como um número misto de 1 inteiro e 1/3, tá bom? Então, ao final dessa aula eu vou mostrar como é que eu transformo o número misto de 1 e 1/3 para chegar em 4/3, tá bom? O segundo exemplo, eu dividi duas figuras em quatro partes iguais, onde a primeira figura foi consumida completamente e a segunda figura foi consumida apenas em duas partes das quatro que foram divididas, tá? Então aqui a gente tem um total consumido de 6 partes dentro das 4 partes que foi dividido cada figura. Aqui a gente observa, tá? Tanto nesse exemplo quanto no exemplo passado, que sempre o numerador vai ser maior do que o denominador. Isso é o que a gente chama de fração imprópria, tá? Fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador, certo? Continuando aqui com o nosso segundo exemplo, essa fração de 6/4 também pode ser representada como 1 inteiro, que foi o que a gente consumiu na primeira figura, ou seja, que a gente consumiu a figura toda, e 2/4, que seria o consumo da nossa segunda figura, né? Então a segunda figura a gente dividiu também em 4 partes, só que a gente consumiu duas dessas partes. Então a gente tem um número misto de 1 e 2/4, tá bom? Aqui embaixo, a gente vai explicar como é que eu transformo um número misto em uma fração, tá? Lembrando que o número misto, ele é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Então, 1 e 1/3 significa 1 inteiro mais 1/3, tá bom? Então, é isso que a gente está abordando aqui, ó. 1 inteiro mais 1/3 da segunda figura, tá certo? Então, como é que a gente resolve essa soma, né, de um número inteiro com um número fracionário? Existe uma regra, tá? Uma das, né, vamos dizer assim, essa eu acho a mais simples. Você pega o denominador, multiplica pelo número inteiro e soma com o numerador da fração. E aí você repete o denominador que você tinha anteriormente. Ou seja, 3 vezes 1 mais 1. E repito o 3 que está aqui no meu denominador. Que é isso que eu representei, ó, nessa parte aqui ao lado. Ó, 3 vezes 1 mais 1 dividido por 3, tá? Então, primeiro eu resolvo a multiplicação e ao final eu resolvo a soma. Então, 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4, certo? Então, 4/3, que é exatamente o que a gente tinha, ó, aqui na nossa primeira figura, que foi a nossa fração equivalente, tá certo? Para o resultado da segunda figura, ó, onde a gente tinha 6/4, tá? Vamos
fazer a representação dela aqui na figura abaixo, tá? Então a gente tem, ó, 1 e 2 quartos, que é o que a gente tem aqui na nossa segunda figura. Então 1 e 2 quartos é a mesma coisa que 1 mais 2 quartos, ok? Então o que é que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez no cálculo de cima, a gente vai repetir aqui no cálculo abaixo. 4 vezes 1 mais 2 e repete o denominador, tá bom? Então, ó, 4 vezes 1 mais 2, repete o denominador. 4 vezes 1 dá 4, mais 2 dá 6, né? Então, 6 sobre 4, tá bom? Então, 6 quartos. Então, é assim que a gente determina um número misto em uma fração resultante, tá bom? E lembrando que número misto é sempre a união de um número inteiro com um número fracionário, tá? No próximo vídeo, né, nas próximas aulas, eu vou mostrar como a gente faz o caminho inverso. Transformar um número fracionário em um número misto, tá bom? Então, isso aí também é possível, tá bom? Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal que a gente vai estar trazendo vídeos todos os dias. Tchau!